E aí galera, professor Ronaldo de volta para mais uma videoaula, dessa vez sobre porcentagem. Primeiro eu vou aqui explicar um pouco sobre porcentagem para a gente entender melhor antes de partir para os cálculos de porcentagem. Primeira coisa, a porcentagem ela vem acompanhada com este símbolo de porcentagem que acredito que todos conhecem, porque tem todas as calculadoras, etc. E a gente pensa ou entende uma porcentagem como sendo uma parte de um todo, algo todo, e você quer saber valores, algumas partes, alguns pedaços desse todo. E ela nos dá também a ideia de divisão por 100. Só que é melhor a gente entender como parte de um todo, porque nem sempre você vai ter, sei lá, 100 unidades para poder trabalhar sempre com 100. Você pode tirar a porcentagem de qualquer valor. Então, vamos pensar que porcentagem é uma parte de um todo. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos ilustrados para a gente entender como é que funciona essa porcentagem. Aqui eu tenho um retângulo que está dividido em 4 partes iguais. Porcentagem. Se eu quero ver a partir de uma figura, como calcular uma porcentagem, primeiro você tem que encontrar uma fração. Uma fração onde o numerador, que é quem está em cima, vai ser o número de parte pintada, que é o que eu quero, sei lá, que está tratando um problema, que no caso aqui eu tenho 1. E o denominador sempre vai ser o número total de partes. Por exemplo, nesse caso eu tenho 4 partes. Então a fração que eu me refiro dessa figura é 1/4. 1/4 dessa fração. 1/4 é a mesma coisa que 25 de 100. Se fosse 100, se eu fosse imaginar que aqui fosse 100 partes, e eu estou querendo só uma parte, você percebe aqui, ó, que cada parte vai ser 25. Então eu teria 25 e o total seria 100. 25 parte pintada e 100 no total. E 25 sobre 100 é uma divisão por 100. Que eu posso ler de 25, ler assim, ó, 25 dividido por 100. Por isso que a gente fala 25%. Tá bom? E esse 25% também eu posso escrever como 0,25, quando não tem o símbolo de porcentagem. Todos esses resultados estão referentes a 25%. 1/4, 25 por 100, e esse símbolo de 25 mais o símbolo de porcentagem e mais esse 0,25. Então tem várias formas de você mostrar a porcentagem. Tá bom? Outro exemplo. No segundo exemplo aqui eu tenho a mesma quantidade de partes, só que agora eu tenho 2. Então eu terei 2 partes pintadas de um total de 4. Se eu for simplificar, vai dar 1 sobre 2. 1 dividido para 2 não é meio? É. Então eu tenho 50%. Pode escrever de todas essas outras formas. 50%. Se eu fosse imaginar lá nas figuras, eu teria 25 pintada, daria 50 parte pintada. E o total continua sendo 100. Então todos esses resultados representam 50%, que quer dizer a metade. Terceiro, eu tenho 3 partes pintadas de um total de 4. Seria 3/4 a fração. Se eu fosse basear em unidades, 3 partes pintadas seria 75 e a parte total seria 100, que dá 75% e 0,75. Mesma coisa. E também eu poderia ter todos pintados. 4 partes pintadas, 4 partes no total. Se fosse basear em unidade de 100, seria 100 partes pintadas e 100 partes total. 100 por 100 seria 1 quer dizer todo. Todo quer dizer 100%. Então, essa é uma ideia que pode ser adotada para você entender um pouco mais sobre porcentagem, para que a gente possa agora trabalhar só com cálculos e não com figuras. Beleza?